Então vamos lá? Você é servidor público. Você já parou para pensar que pode ser difícil, caso você morra, da pessoa que convive com você ou até mesmo seus enteados receberem uma pensão por morte? E caso você não pense nisso agora, nesse momento, isso pode virar uma briga financeira para ele lá na frente, que pode demorar até uns 5 anos? Muita gente acredita que o recebimento da pensão por morte é muito simples depois que a pessoa falece. Acontece que muitas pessoas de fato terão uma forma mais simples de receber, a partir do momento que elas são de fato casadas ou são filhos registrados, tudo em cartório. Agora, a gente sabe que a realidade das famílias de hoje em dia não é essa. Pessoas convivem mais de 15, 10, 20 anos sem sequer fazer uma documentação de união estável. Ou o servidor cria como seu filho mesmo, dependente financeiro, o filho da sua companheira por anos e não faz qualquer documento para deixá-lo como seu dependente. Isso pode trazer um transtorno muito grande e deixá-los desamparados lá no futuro. Então, por isso, por mais difícil que seja pensar nisso agora, você tem que parar um instante, assistir esse vídeo e já se programar e não deixar seus entes queridos desamparados caso você venha a falecer. Então, vamos começar pelo básico. A pensão por morte é um benefício previdenciário mensal e continuado, pago aos dependentes do servidor público que faleceu, seja em serviço ou fora dele. Não importa se a morte foi por doença, acidente ou qualquer outra causa. Para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, esse benefício é pago pelo IPSENG, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, e é regulado pela Lei Complementar Estadual 64 de 2002, com as alterações da reforma previdenciária do Estado de Minas Gerais. Conhecido como RPPS, é o Regime Próprio de Previdência Social. É um regime dos servidores públicos do Estado que foram concursados. E ele tem regras diferentes do INSS e, em muitos casos, garante benefícios mais vantajosos. Agora, a pergunta que mais gera dúvida é quem pode receber uma pensão por morte. A lei organiza os dependentes em 3 classes de prioridade. Se existir alguém na primeira classe, os demais ficam excluídos. Na primeira classe estão os dependentes com prioridade absoluta: cônjuge casado no cartório, o companheiro ou companheira em união estável, o ex-cônjuge ou ex-companheira que recebia pensão alimentícia, e os filhos não emancipados menores de 21 anos ou qualquer idade se forem inválidos ou tiverem deficiências intelectuais mental grave. Na segunda classe estão os pais dos servidores. Esses só entram se não existir ninguém lá da primeira classe e precisa comprovar a dependência econômica. Já na terceira classe estão os irmãos não emancipados menores de 21 anos, lembrando sempre da dependência econômica. Parece simples, mas agora eu vou te falar do que realmente acontece na prática. É um caso muito comum, um casal que vive 10, 15, 20 anos juntos. Todo mundo sabe que eles são de fato um casal. Dividem contas, dividem casas, se apresentam como companheiros para todo lado, mas nunca foram num cartório fazer uma escritura pública de união estável. Nunca formalizaram nada. Aí o servidor falece, o companheiro dá entrada no pedido de pensão e o IPSENG nega, porque não há prova documental suficiente da união. E você sabe por que isso de fato acontece? Porque para o Estado não basta só a realidade, é preciso documentação. E o companheiro que agora ficou sozinho e ainda está de luto, precisa reunir provas de uma vida inteira juntos. Olha a dificuldade que ele vai passar. Às vezes nem sabe exatamente o que precisa mostrar. Os documentos que mais ajudam costumam ser a declaração de imposto de renda, onde consta o companheiro como dependente, contas bancárias conjuntas, contrato de aluguel ou escritura de imóveis que os dois têm o nome, comprovantes de residência no mesmo lugar ao longo dos anos, fotos com datas, mensagens, declarações de vizinhos e familiares. Mas olha a dificuldade de comprovar tudo isso durante vários anos. Dificilmente pessoas guardam esse tipo de documentação por muitos anos dentro de suas próprias residências. O grande problema é que muitas pessoas não fazem essa relação documental, não colocam o companheiro na declaração de imposto de renda como dependente, nunca abriram uma conta conjunta, nunca puseram o nome dos dois em um contrato de aluguel. Cada coisa por si parece um detalhe, sem importância, mas somadas, essas ausências constroem uma falha
para a administração, onde você não irá conseguir o seu benefício. E nesse caso acontece do Estado negar. O companheiro entra com recurso, o recurso é negado também. Aí o próximo passo é o judiciário. Aqui está a realidade que poucas pessoas entendem ou gostam de ouvir. Um processo judicial para o reconhecimento da união estável, ele vem posteriormente a toda a parte administrativa tentada, que já pode ter levado anos e ainda pode dali para frente demorar de 2 a até 5 anos para de fato ter um julgamento final. Agora imagine o cenário de você ter passado por todo esse procedimento sem ter recebido um centavo de quem de fato trabalhava para sustentar a família. Aqui dentro do processo judiciário, se você tiver provas esparsas, você ainda consegue o reconhecimento da sua união estável. Aqueles documentos como fotos, documentos que levam ao entendimento que você de fato tinha essa união estável. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais tem jurisprudências consolidadas nesse sentido, reconhecendo a união estável comprovada por meio de conjuntos de indícios. Ou seja, a justiça costuma dar razão ao companheiro. Quando ele consegue essas provas mínimas necessárias. Mas chegar até esse final leva um custo emocional e financeiro que a pessoa não tem nesse momento. A solução é simples e pode ser feita hoje. Vá até um cartório e já faça a sua escritura pública de união estável. Os custos são baixos, mas costuma variar um pouco de região para região. Em alguns minutos você cria um documento que protege o seu companheiro de anos de batalha na justiça e na parte administrativa. Agora, a gente vai entrar num detalhe até mais delicado do que o anterior, que é o servidor que casou-se com outra pessoa que já tinha filhos e agora essas crianças passam a ser dependentes econômicos dele. Normalmente, esse servidor passa anos criando essas crianças como de fato fossem seus filhos, pagando escola, plano de saúde, colocando comida na mesa. Para todo mundo, eles eram filhos de fato, mas nunca houve uma adoção formal. E aqui a gente entra no mesmo problema anterior: falta de documentação para comprovar tanto esse vínculo como se fossem de fato pais e filhos, quanto a falta de documentação para comprovar a dependência financeira dessas crianças. Quando esse servidor falece, esses enteados tentam pedir a pensão e ela é negada, porque a lei é clara: o enteado só tem direito à pensão se for declarada como dependente pelo próprio servidor em declaração escrita e desde que comprovada a dependência econômica e a ausência de bens para o próprio sustento. O enteado ele precisa desses dois requisitos combinados: a declaração do servidor mais a prova de dependência econômica. Se o servidor nunca fez essa declaração, e a maioria nunca faz, o enteado não tem direito administrativo ao benefício. Na via judicial, é possível buscar o reconhecimento da dependência econômica por outros meios: nota de despesas pagas pelo servidor, registro de matrículas escolares, onde ele aparece como responsável financeiro, inclusão no plano de saúde, declaração de imposto de renda, com o enteado como dependente. Mais uma vez, anos de processo, incerteza e um benefício que fica sem pagamento enquanto isso dura. E você pode resolver isso hoje. Se você é servidor público, tem enteados que dependem de você financeiramente, faça uma declaração escrita reconhecendo essa dependência e registre em cartório. E o grande detalhe disso tudo é que, caso você tente incluir tanto o cônjuge quanto o seu enteado no seu plano de saúde do IPSENG, você terá que passar por todas essas situações. Então, é interessante já fazer esse ponto agora, porque ele não fique desamparado lá caso você venha a falecer. Agora, saindo daquela área onde o servidor possui uma família já formada, como esposa, filhos, e voltando no caso que ele é o mantenedor dos seus próprios pais, existe possibilidade desses pais também receberem. Mas o detalhe: esse servidor ele tem que ser solteiro, não ter filhos e cuidar dos pais, pagar aluguel, os remédios, a alimentação, todo mês mandar um dinheiro. No caso em que os pais vivem disso, mas nunca houve um contrato, uma declaração, um documento registrado, isso é muito difícil de se comprovar. Apesar de ser uma exceção à regra, existe a possibilidade do servidor falecer. E agora, os pais ficam sem qualquer fonte de renda, tentando pedir a pensão. Muitos sequer sabem dessa possibilidade, mas o Estado exige de qualquer forma que eles provem essa dependência financeira. Como as pessoas conseguem comprovar isso? Extratos bancários mostrando transferências regulares do filho para os pais é um dos principais demonstrativos dessa dependência. Outros também, como o pagamento de aluguel pelo servidor no endereço
dos pais, declaração do imposto de renda com os pais como dependente, registros médicos de custas mesmo, de medicamento, consultas, receitas, exames. Tudo isso pode demonstrar que o filho sustentava financeiramente os pais. A gente costuma ter um grande problema nesse ponto, que seria o pagamento em dinheiro vivo, que a gente sabe que as pessoas mais idosas costumam não saber mexer por os meios eletrônicos. Então, a partir do momento que existe aquele pagamento em mãos, fica muito difícil fazer a comprovação. E também existe uma possibilidade de, por mais que o filho tenha registrado o pai como dependente na declaração de imposto de renda, tenha feito muitos documentos voltados a isso, a dificuldade das pessoas mais idosas em conseguir essa documentação traz um empecilho ainda maior. Então, cabe a você, que é o servidor, que tem essa possibilidade, já de deixar tudo organizado. A gente sabe que sem provas robustas, o pedido administrativo é negado. Aí começa aquela mesma trajetória: recurso negado, ação judicial, anos esperando a decisão, enquanto os familiares sobrevivem sem nenhum benefício. Diferente dos casos do companheiro enteado, aqui é um complicador ainda mais. Os pais só recebem se não existir ninguém da primeira classe. Ou seja, o servidor que tinha filhos ou cônjuges, os pais ficam automaticamente excluídos, independentemente de qualquer prova de dependência. Vocês perceberam que nesses três casos existem um padrão muito claro, que existe um vínculo real, uma dependência real, mas ninguém faz qualquer comprovação documental? E o Estado aproveita exatamente essa ausência de papel, documento, para negar o benefício na via administrativa. E não é necessário a má fé, é burocracia mesmo. O IPSENG analisa o que está documentado. Se não está documentado, não existe no sistema. Na via judicial, o judiciário é mais humano. O TJMG reconhece prova por conjunto de indícios, mas chegar até lá custa tempo, dinheiro e despender de uma energia que, para quem está passando por uma situação de luto, talvez não tenha naquele momento. Quando o Estado nega o pedido de pensão, isso acontece mais do que vocês imaginam. Os motivos mais comuns são não conseguir comprovar a união estável. Já falei sobre isso aqui. O TJMG tem a jurisprudência favorável para quem consegue provar a relação de forma consistente, mesmo sem uma escritura de união. Agora, se o dependente ficou fora da classe prioritária, se existia um cônjuge e a família não sabia, a segunda classe não recebe. Mas, se o cônjuge tiver renunciado à pensão ou se não houver separação de fato comprovada, pode abrir um espaço para outros dependentes. Existe a possibilidade da alegação do Estado de que o servidor não estava em atividade ou não cumpria a carência. Nesse caso, é preciso verificar se isso é verdadeiro ou é um erro administrativo. Muitos indeferimentos têm erro na análise. Agora, no administrativo existe a possibilidade negativa por prescrição do direito. Há vários debates dentro do judiciário se essa prescrição atinge só as parcelas vencidas ou se atinge o direito à pensão. O TJMG tem o entendimento de que a prescrição de 5 anos atinge apenas as prestações vencidas, ou seja, os valores que você deveria ter recebido. Mesmo que você demore em entrar, você tem direito a solicitar a pensão. Agora, se sua pensão foi negada, a primeira coisa que você precisa de saber é que você tem direito a um recurso administrativo dentro do próprio IPSEM. Esse recurso deve ser interposto no prazo legal, geralmente de 30 dias da sua notificação. Se o recurso administrativo for negado, o caminho é o judiciário, não tem outra forma. E o Tribunal de Justiça tem a tradição de reconhecer direitos que o Estado nega na via administrativa. Procure um advogado especializado no direito dos servidores públicos, porque o seu prazo está correndo. E se esse vídeo foi esclarecedor para você, já deixa o like e se inscreve também no nosso canal para receber vídeos para os servidores públicos toda semana. Meu nome é Renato Castro, da Castro Advocacia, e até o próximo vídeo.